Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo este podcast. Nós somos do segundo Aquicultura Matutina e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante para você que trabalha com o cultivo e a produção de organismos aquáticos. Mais precisamente, neste podcast falaremos sobre os cuidados com a qualidade de água e o manejo dos viveiros na piscicultura. Então, pegue seu caderno e fique ligado no que vamos dizer ao longo deste vídeo. Anote as dicas, pois elas irão te ajudar em seu empreendimento. Você deve estar se perguntando quais aspectos serão tratados nesse podcast. Bom, são muitos os aspectos que devemos levar em conta para um bom cultivo quando nos referimos à água, mas os principais são os aspectos físico-químicos da água, a manutenção do viveiro, doenças ocasionadas pela falta de cuidado com a água e como tratar e evitar tais doenças. Pois bem, vamos iniciar falando a respeito dos aspectos físico-químicos da água, mas antes de tudo, precisamos entender o que seriam esses aspectos. Quando nós falamos sobre os aspectos físico-químicos da água, estamos falando sobre temperatura, a cor, a turbidez, a visibilidade ou a transparência, isso na parte física. Já na parte química, falamos sobre o pH, a alcalinidade, a dureza, os níveis de oxigênio dissolvido e amônia e a quantidade de nitratos e fosfatos. Vamos começar pelos aspectos físicos da água. A temperatura. Ela é um dos fatores mais importantes nos fenômenos biológicos exigentes em viveiro. A forma de averiguar é por meio da utilização de um termômetro químico. Mas fique tranquilo que nós iremos te ensinar a usar o termômetro corretamente. Basta você seguir as instruções que lhe daremos agora. O primeiro cuidado a ser tomado é que as medições devem ser feitas à sombra, e em seguida deve-se mergulhar o termômetro na água e aguardar alguns minutos para fazer a leitura com o termômetro ainda imerso. Depois, os resultados devem ser anotados em uma planilha. Para as profundidades, é necessária uma garrafa de coleta e mede-se a temperatura logo após a retirada dessa garrafa. A temperatura deve ser medida em várias profundidades para determinar a diferença entre a superfície e o fundo. Tais medidas devem ser feitas sistematicamente a cada estação do ano, para obter-se a curva da temperatura. Esta é muito importante para caracterizar o comportamento térmico do viveiro. Além da transparência da água, a concentração de oxigênio dissolvido é um dos parâmetros mais importantes para a piscicultura. Os plânctons realizam a fotossíntese e por isso estão presentes no processo de oxigenação da água. Sem isso, a oxigenação do meio aquático estaria comprometida. Já a manutenção do viveiro, é importante avaliar a qualidade de água na alevinagem para garantir o bom crescimento e a saúde dos animais. Deverão ser monitorados o oxigênio dissolvido na água, a temperatura, o pH e a transparência da água dos viveiros. Como rotina, meça a quantidade de oxigênio dissolvido e a temperatura da água pela manhã, antes de iniciar a alimentação. Caso esteja fora da faixa adequada, suspenda a alimentação até que a água esteja em condições adequadas. Meça a concentração de oxigênio dissolvido na água todos os dias, a cerca de 20 cm de profundidade, pela manhã e pela tarde em todos os viveiros. E lembre-se de estar atento aos dias nublados, pois vários dias seguidos nessa condição podem levar à redução do oxigênio dissolvido, pela menor atividade de fotossíntese e pelo fitoplâncton. A temperatura tem impacto grande no desenvolvimento dos peixes, já que eles não têm capacidade de regular a temperatura do próprio corpo. Quando são mantidos em temperaturas abaixo ou acima do ideal, o apetite, o crescimento e a saúde podem ser totalmente prejudicados. A transparência da água é utilizada como indicador da penetração da luz solar no viveiro, sendo as microalgas dependentes da luz as principais produtoras de oxigênio. Quanto menor a penetração da luz, menor é a produção de oxigênio. A coloração verde na água indica a presença do fitoplâncton, e quanto mais escuro esse verde, maior é a sua concentração, o que também pode atrapalhar na penetração da luz. Então, é desejável que a água esteja verde, mas com transparência entre 40 a 60 centímetros de profundidade. Agora eu vou estar falando um pouco mais sobre as doenças e como tratá-las. As doenças em peixes são geralmente causadas por bactérias, fungos ou parasitas. Os parasitas e os fungos são responsáveis pela perda de grande número de larvas e alevíanos. Algumas doenças de peixe são zoonoses, assim diversos vermes podem ser contraídos pelo homem através da ingestão de peixes infectados. Algumas bactérias, como o Streptococcus e o Mycobacterium, por exemplo,
podem infectar pessoas que lidam diretamente e frequentemente com peixes que carregam tais patógenos. Por conta disso, as atividades conduzidas numa piscicultura devem ser bem planejadas e executadas com acompanhamento, objetivando manter sempre a boa condição de saúde dos animais cultivados. Sendo assim, é sempre importante acompanhar e monitorar todo o processo de desenvolvimento dos peixes para detectar a possível doença no início, pois grande parte das doenças, depois de instalada, é difícil ter um controle ou nem tem. As causas de doenças são muitas, porém, a maioria das doenças em aquicultura ocorre quando há um desequilíbrio na relação entre os peixes, a qualidade do ambiente em que vivem e os potenciais patógenos, bem como quando os peixes são submetidos a estresse relacionados ao manuseio, ao transporte, ao confinamento e entre outras adversidades comuns na rotina de produção. Também temos algumas dicas para prevenir tais complicações do cultivo, como priorizar viveiros com entradas e saídas de águas independentes, evitando a transmissão de doenças, também não aplicar densidade de estocagens elevadas e sempre ter um diagnóstico precoce de doenças, envio de amostras para laboratórios periodicamente ou quando se observa qualquer alteração suspeita nos peixes. Bom, algumas medidas devem ser tomadas para que outros animais não entrem em contato com os peixes e acabem por prejudicar o cultivo. Por exemplo, as aves e os morcegos são potenciais transmissores de doenças, podem provocar lesões e são agentes estressores. Uma boa solução seria colocar telas antipássaros ou fios de nylon cobrindo os viveiros. Os moluscos e os caracóis também causam algumas doenças, então a solução seria a higienização dos viveiros com cal virgem. Para evitar que ocorra uma queda da qualidade de cultivo, é necessário que haja um manejo adequado, podendo-se utilizar de técnicas para redução de nutrientes na água devido ao excesso de plâncton, como o uso de filtro biológico ou filtração física, entre tantas outras coisas. Bom, mas você deve estar se perguntando, quem pode me ajudar a cuidar do meu viveiro? Bom, o ideal para um empreendimento aquícola é que ele possua um técnico de aquicultura disponível para auxiliar no desenvolvimento dos organismos aquáticos e na parte das estruturas de cultivo. Também é necessário um profissional da área para que esse seu cultivo tenha uma boa qualidade e seja mais reconhecido no mercado. Se seguindo todas as orientações e dicas, será um investimento com muito retorno. Bom, esse foi o nosso podcast sobre aquicultura. Esperamos muito que tenha aprendido e anotado todas as dicas para que tenha uma ótima produção.